Olá, bem-vindos. Neste webinar da equipa Matemática 360, propomos abordar as novas aprendizagens essenciais para o 12º ano, explorando o tema Primitivas imediatas e integrais definidos, um dos temas opcionais para este ano. Vamos partilhar algumas propostas de operacionalização das AE em sala de aula, com base na metaformação dos autores das AE, no âmbito das ações estratégicas de ensino do professor, passando pelo recurso ao GeoGebra e ao Python e considerando as ideias-chave das AE, nomeadamente tarefas e recursos educativos, recurso sistemático à tecnologia, práticas enriquecedoras e criatividade, comunicação matemática e resolução de problemas, modelação e conexões. Os tópicos deste tema são áreas de figuras definidas por gráficos de funções, teorema fundamental do cálculo integral, propriedades das primitivas, com os seguintes objetivos de aprendizagem: conhecer o processo de primitivação como processo inverso da derivação, reconhecer o integral definido de uma função como a área de uma região compreendida entre o gráfico da função no intervalo e o eixo das abscissas, conhecer e aplicar o teorema fundamental do cálculo integral e a forma de Barrow para calcular integrais definidos, e calcular áreas de figuras usando a forma de Barrow. Portanto, neste tema, o trabalho concentra-se na resolução de um problema básico, o cálculo da área da figura definida pelo gráfico de uma função contínua e não negativa no intervalo e pelo eixo das abscissas. Desenvolvendo as ferramentas necessárias para o efeito, tem-se ainda os seguintes objetivos: provar e aplicar as propriedades das primitivas generalizadas aos integrais, construir uma tabela de primitivas simples e usar exclusivamente primitivas de combinações lineares das funções da tabela. Nesta primeira tarefa, o objetivo é definir o conceito de primitiva como antiderivada, no fundo, como processo inverso da derivação. A ideia é começar com uma função conhecida, cuja derivada se conhece, por exemplo, a função cosseno, e desafiar os alunos a indicarem 3 primitivas diferentes, que é para introduzir este conceito de constante de primitivação da função cosseno. Portanto, a ideia é que o aluno, recordando o que sabe de derivadas, sabe, portanto, que a derivada da função seno é a função cosseno, portanto, uma primitiva da função cosseno é a função seno. Queremos depois que introduza também este conceito de constante de primitivação, que no ponto 3 da tarefa sugerimos que seja feito no GeoGebra. Eu vou aqui precisamente aceder ao GeoGebra. O mais fácil que vejo em termos de sala de aula é aceder a geogebra.org, iniciar a calculadora, não é preciso fazer nenhuma instalação, e ao aceder à calculadora, no Calculadora Suite, modo calculadora gráfica, ele já está aqui selecionado, mas se não estiver, portanto, podemos alterar, e a ideia é precisamente cumprir o ponto 3 da tarefa, representar graficamente as 3 primitivas no GeoGebra. Por exemplo, vamos pôr aqui y igual a sen de x, uma das primitivas, e, enfim, depois cada aluno fará a sua opção, mas vamos supor que temos, por exemplo, y igual a sen de x e, por exemplo, mais um, e y igual a seno de x. Reparem, estou a colocar aqui, a escrever com o teclado no campo de entrada algébrica aqui do GeoGebra, por exemplo, seno de x menos 2, seja. E, como se propõe na tarefa, perguntar a influência desta constante primitivação nos gráficos e, portanto, verificar que se tratam simplesmente de translações verticais. Até é interessante usar este modo do GeoGebra, o modo seletor, escrever simplesmente y igual a sen de x e somar aqui uma certa constante mais c, porque desta forma podemos mover o seletor e obter diferentes funções. E esta função que o programa chamou P, como podem aqui ver, pode ser agora derivada, e fazer a derivada, escrevemos mesmo, derivada, abrimos parênteses, ou até podemos selecionar logo aqui esta opção, derivada da função, e aqui na função vamos pôr P, que foi a função que o programa lhe atribuiu. Eu vou aqui só esconder estas 3 primeiras opções, e deixar apenas as que estamos agora aqui a analisar, e perceber que, alterando o parâmetro c, não temos alteração na função derivada, e, portanto, desta forma, os alunos ficam a ter uma ideia mais clara de que a constante de primitivação não influencia o resultado obtido.
De seguida, propomos uma segunda tarefa com foco nos objetivos de aprendizagem, reconhecer o integral definido de uma função como a área de uma região compreendida entre o gráfico dessa função no intervalo e o eixo das abscissas, conhecer e aplicar o teorema fundamental do cálculo integral e a forma de Barrow para calcular integrais definidos e, por fim, calcular áreas de figuras definidas por funções contínuas usando a forma de Barrow. A ideia é que numa mesma tarefa consigamos cumprir estes 3 objetivos de aprendizagem. Na primeira parte da tarefa, propomos iniciar com o gráfico de uma função afim, por exemplo, a função definida por f de x igual a x mais 2, representar em referencial ortonormado a região do plano delimitado pelo gráfico dessa função e pelas retas de equação x igual a 0 e x igual a 4. Ora, dessa forma, vamos obter uma área já conhecida, a área de um trapézio, e portanto vamos conseguir calcular a área dessa figura sem recorrer ao cálculo integral. Generalizando este procedimento e, por exemplo, considerando uma reta de equação x igual a k para um qualquer k positivo, podemos obter mais uma vez um trapézio. O objetivo é que os alunos consigam determinar as medidas necessárias para o cálculo da área desse trapézio, base maior, k mais 2, base menor 2 e a sua altura, neste caso k, corresponde, neste caso como o k é positivo, corresponde efetivamente à abscissa ali daquele vértice e, aplicando a fórmula da área do trapézio, chegar à expressão da área 1 meio de k ao quadrado mais 2k. Neste segundo ponto da tarefa e, aliás, cumprindo uma das ações estratégicas de ensino do professor das aprendizagens essenciais, propomos mais uma vez o recurso ao GeoGebra. Eu já estou em geogebra.org, estou com um computador, mas pode perfeitamente ser feito com um dispositivo móvel e com a aplicação respectiva instalada. E o objetivo aqui é tratar a mesma função, neste caso a função afim definida por f de x igual a x mais 2. Portanto, eu vou aqui escrever no modo de entrada ou no campo de entrada algébrica f de x igual a x mais 2. Obtemos aqui o respectivo gráfico. E agora definir aqui uma reta vertical com uma equação do tipo x igual a k, em que k é um número real positivo. Portanto, eu vou escrever aqui precisamente x igual a k, e reparem que automaticamente o GeoGebra cria um seletor, neste caso que varia entre menos 5 e 5, mas como queremos funções não negativas, queremos que este extremo direito de integração seja um k positivo. Então podemos ir aqui às configurações, aqui estes 3 tracinhos do seletor k, e alterar aqui o seu intervalo de variação, neste caso o mínimo desse intervalo para 0. E basta de 0 a 5 para aquilo que queremos explorar. Podíamos aumentar, evidentemente, mas digamos que não vale a pena. E reparem que neste caso já posso mexer então aqui o meu valor de k e vou obtendo as respectivas representações das retas verticais. O próximo passo é definir a área a calcular, portanto, neste caso, o trapézio com o qual já temos vindo a trabalhar. Portanto, podemos começar por marcar aqui um ponto na origem. Vou aqui ao modo ferramentas e vou marcar a origem. Vou aqui com o botão direito do rato às configurações, vou definir que a origem seja convenientemente o vértice O, ou o ponto O, e agora marcar os restantes vértices do nosso trapézio. Aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Obtemos assim, e aliás até o devemos construir, o trapézio OABC. Portanto, vamos procurar aqui a ferramenta polígono e marcar efetivamente o OABC. Temos sempre que voltar ao ponto inicial para que o trapézio fique construído. O objetivo agora é calcular a área deste trapézio. Já sabemos calcular as áreas dos trapézios, em particular, sem recorrer a cálculo integral. E, portanto, neste caso aqui no GeoGebra, vamos obter aquilo que já fizemos, digamos, analiticamente num dos pontos anteriores da tarefa. Ora, procurar a ferramenta área. A ferramenta área está aqui. E clicar no interior do nosso trapézio e obtemos assim a área. Esta área é uma área dinâmica porque se voltar aqui ao modo álgebra e ao meu seletor, nós conseguimos ir reduzindo e aumentando, inclusivamente o caso inicial com que começamos esta exploração, obter aqui o K igual a 4 e a respectiva área 16.
Ora, o próximo passo é comparar a área assim obtida, que analiticamente podia ser obtida com a fórmula da área do trapézio, base grande mais base pequena, a dividir por 2 vezes a altura, mas agora usando o cálculo integral, e a ideia é vermos esta coincidência. Portanto, novamente ao modo álgebra, visível, aqui no campo de entrada, vamos pedir o integral. E reparem, quando começo a escrever o próprio programa, o próprio GeoGebra sugere-nos aqui algumas opções. Integral de uma determinada função. Ora, e a nossa função, que começamos por marcar, ou construir, ou representar graficamente, é a função f. Então vamos pedir o integral da função f. E clicamos aqui no Enter, e reparem, a expressão que obtivemos foi precisamente 1/2 de x² mais 2x, que, se for em função da abscissa k, será 1/2 de k² mais 2k. O próximo passo é calcular a imagem desta função g, que é, no fundo, uma primitiva, como sabemos, da nossa função inicial, é uma primitiva de f, tal como o GeoGebra aqui convenientemente a representa usando o S, o típico S de integral, S de soma. E neste caso vamos calcular uma imagem desta função, e não é uma imagem qualquer, é uma imagem aqui para o extremo direito de integração, o nosso k. Ora, para isso vamos recorrer aqui à abscissa do ponto A. Esta abscissa do ponto A, o tal k, será a que nos vai dar o valor que pretendemos. Então vamos calcular o g porque foi essa designação que o GeoGebra deu à função, g de x do A, ou seja, a imagem desta função g para a abscissa do ponto A. E reparem, já surge ali no ecrã g de x do A igual a 16, precisamente a área que tínhamos obtido com o procedimento anterior. Fica assim ilustrado para os nossos alunos esta coincidência entre o integral, que efetivamente dá a área daquela figura, a área abaixo do gráfico da função, delimitada pelas duas retas horizontais e pelo eixo das abscissas. Depois, obviamente, pede-se aos alunos que vão obtendo diferentes casos e sempre verificando que, seja qual for o caso, por exemplo, vamos pôr aqui o k igual a 5, e estamos a obter uma área de 22,5, mais uma vez a nossa imagem pela função g, ou seja, pelo integral da função f, é 22,5. Como conclusão deste segundo ponto da tarefa, resulta que a área delimitada pelas retas de equações x igual a 0 e x igual a k, em que k é o número real positivo, pelo gráfico de uma função f, no intervalo 0 a k fechado e pelo eixo das abscissas, é dada pela imagem de k por uma primitiva de f. No ponto 3 da tarefa, a partir do exemplo apresentado, pode-se verificar que a área do trapézio ABCD se obtém pela diferença entre as áreas dos trapézios OBCE e OADE, de onde se conclui que essa área é dada pela diferença entre a imagem de 3 por uma primitiva de f e a imagem de 1 pela mesma primitiva. Como conclusão e generalização do que se observou na tarefa, surge a regra de Barrow. Finalmente, uma terceira tarefa com foco na ação estratégica, propor a elaboração de um programa em Python para aproximar o valor de um integral. O que aqui se pretende é explorar a ideia de que o valor do integral de uma função contínua e não negativa num dado intervalo pode ser aproximado pela soma das áreas de retângulos justapostos assentes no eixo OX ao longo desse intervalo. Cada retângulo tem base tão pequena quanto se queira e altura igual ao valor da função no ponto médio da respectiva base. Para simplificar o processo, podem-se considerar as bases dos retângulos de igual comprimento. Quando o comprimento das bases tende para 0, a soma das áreas converge para o valor do integral. Uma aproximação do valor de um integral de uma função f num intervalo fechado pode ser obtida através do algoritmo inerente ao procedimento descrito, que podemos implementar em Python. Tenho aqui já criado um programa no ambiente Colab, que podemos usar com os nossos alunos, e que visa responder, nomeadamente, ao ponto 3 desta tarefa. Temos no programa logo à cabeça a definição da função, estamos
a definir a função, é apenas um mero exemplo, cuja expressão analítica é 6x² menos x ao cubo. Logo de seguida definimos os extremos, inferior e superior do intervalo, A igual a 4, B igual a 6, e o número de subintervalos em que vamos subdividir o intervalo, passo o pleonasmo, o intervalo AB, para construir, digamos assim, os retângulos cujas áreas queremos determinar, para obter uma aproximação do valor do integral através da soma dessas áreas. Começamos logo a seguir já com algum procedimento. Até aqui foi só definir intervalo, definir número de subintervalos e definir a própria função, naturalmente. Começamos aqui a construir o algoritmo determinando a base dos retângulos, ou seja, determinando a amplitude dos subintervalos, conforme se pode ler aqui. Já agora, tudo isto são comentários. A amplitude dos subintervalos, o extremo inferior do intervalo, etc., para ajudar os nossos alunos, se por acaso lhes facultarmos o programa. A ideia da tarefa é que seja o aluno a construí-lo, depende agora também do desenvolvimento que tenha, da aprendizagem que tenha feito já da linguagem Python. E depois então a seguir vamos calcular a dita aproximação. Começamos com uma soma nula e depois, através de um ciclo for, vamos adicionando as sucessivas áreas, ou seja, as áreas dos sucessivos retângulos. No final, o programa apresenta o resultado no ecrã, ou seja, apresenta o valor da soma. Eu vou executar, carregando aqui em play. Quando pedimos ao Colab, numa primeira entrada, que o faça, demora algum tempo, já está, e temos aqui o valor aproximado do integral, considerando subdivisões, 5 subdivisões do intervalo. Esta é a resposta, em princípio, que os alunos obtiveram no ponto 1, a linha 1.1 da tarefa, em que lhes foi pedido que fizessem estes cálculos, digamos que assim à mão. Podem recorrer, por exemplo, a uma folha de cálculo para o fazer, será mais interessante, até porque há aqui cálculos repetitivos. O Python ajuda-nos exatamente nisto, a fazer estes cálculos repetitivos, mas é importante também que os alunos passem por este cálculo inicial feito à mão para perceberem como é que o algoritmo funciona. Para responder, por exemplo, ou para obter o valor que os alunos em princípio determinaram em 1.2, recorrendo aqui ao programa, basta alterar o valor de n de 5 para 10, executar novamente. Já agora o valor aproximado do integral para n igual a 5 era 44,23999, por aí fora. Vamos então agora executar o programa novamente e obtemos aqui uma nova aproximação para 10 subintervalos, que é 44,0600, por aí fora. Parece que isto está a aproximar-se de 44, não posso dizê-lo assim, só com 2 iterações. Vamos aqui aumentar, por exemplo, para 20 subintervalos, que é o que é pedido em 1.3, e vamos ter outro valor de aproximação, 44,015, por aí fora, 00, e portanto está a diminuir. Vamos pôr aqui, por exemplo, agora saltando e extravasando até o que está pedido no ponto 1 da tarefa, por exemplo, para n igual a 100, e obtemos 44,006, e para n igual a 1000, 44,0000 e por aí fora. Se, como é pedido no ponto 2 da tarefa, determinarmos o valor do integral recorrendo à fórmula de Barrow, vamos obviamente encontrar o valor exato do integral e, se fizerem as contas, vão encontrar 44, que é o valor para que está a convergir aqui esta sequência de cálculos que acabei de fazer. No ponto 4 da tarefa é pedido ao aluno que faça, grosso modo falando, aquilo que eu acabei de fazer aqui, que é ir tomando sucessivos valores de n, mas que o façam de forma automática, recorrendo a um programa em Python, que pode ser feito a partir deste, e de que podem encontrar uma proposta nas soluções da tarefa que, entretanto, hão de receber depois do webinar. E para isso os alunos basicamente vão recorrer a um ciclo for, em que vão fazendo variar o valor de n e obter sucessivas aproximações do valor do integral, que tende
para o valor exato do integral e dessa forma perceberem que quantos mais retângulos e mais estreitos naturalmente considerarem, melhor será a aproximação. E assim finalizamos mais um webinar da equipa Matemática 360, o segundo desta série de webinars relativo aos temas opcionais das novas aprendizagens essenciais do 12º ano. Sou o Carlos Andrade e espero que este webinar tenha sido útil e que haja impacto positivo nas suas práticas pedagógicas. Eu sou o Pedro Pimenta e marcamos encontro no próximo webinar. E eu sou o José Carlos Pereira, conte connosco, seja nosso adotante. Abraço e desejo de muita saúde.